Amados filhos, estamos mais uma vez na nossa Santa Missa, onde nós rendemos orações, ações de graças a Deus no santo sacrifício que estamos celebrando. A oração, ela é a vida da nossa alma. Assim como a planta necessita da humildade para viver, assim nós também precisamos da oração. É pela oração que a nossa alma ganha uma nova vida. Ninguém chega a Deus sem oração. É Deus que nos dá a vida. É Deus que garante a nós uma existência. Se por um mínimo instante de tempo Deus tirasse a sua mão protetora de nós, nós deixaríamos de existir. Mas como isso jamais acontecerá, porque Deus não nos abandona, aquele que é o guarda de Israel não dorme nem cochila, então a nossa existência continua sendo sustentada por Deus. Mas para que esse sustento permaneça sólido, cabe a nós meditarmos em oração dia e noite ao Senhor. A oração nos dá as forças necessárias para bem realizarmos todas as nossas obras. Jesus mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem mim, é o que diz o Senhor. Sem Ele nós não poderemos realizar nada. Então por que nós deixamos a oração para depois? Até mesmo quando nós estamos passando por um processo de conversão, a primeira coisa que nós devemos resgatar é sempre a oração. Quando nós oramos, nós somos guiados por Deus. Quando nós oramos, nós estamos nas mãos de Deus. Quando nós deixamos de orar, nos tornamos como que marionetes do inimigo. Saímos das mãos de Deus, passamos às mãos do inimigo e ele nos guia como ele bem entende, mas sempre nos leva para um caminho de destruição. Quem ora se coloca junto de Deus. Quem não ora, fraqueja, cai e se põe junto ao inimigo. A oração é o caminho de Deus. O caminho que Deus trilhou para nós chama-se oração. Aquele que ora chega até Deus, porque é o caminho que Deus conhece. Quem não ora se perde. E o pior, após se perder, totalmente sem rumo, fica sem condição alguma de voltar para Jesus. Pois se o único caminho de chegar até Deus é a oração, como pode alguém pensar: no primeiro momento em que eu desejar, eu voltarei? Se é Deus que me guia. Se é Deus que me guia, até mesmo quando eu passo por um processo de mudança, quando eu digo, voltarei para o Pai, é o Senhor que no Espírito Santo foi me guiando, me trazendo de volta. Quando o inimigo quer destruir a tua vida, a primeira coisa que ele faz é dizer para você: não precisa rezar. Olha, você está rezando muito. Veja que cansativa essa tua vida de oração. Diminui tua oração. Assim que o inimigo quer destruir a nossa vida, ele começa diminuindo o nosso tempo de presença com Deus, diminuindo as nossas orações. Ele nos faz acreditar que nós estamos rezando muito. Olha, você está rezando muito. E aí a gente começa a julgar somente aquilo que seria necessário para a nossa oração. Começamos a fazer somente um básico. A gente reza um Pai Nosso,
reza uma Ave Maria, reza um texto e depois julgamos estarmos bem. Cumpri a minha obrigação. Só que depois que ele diminui a sua oração, ele corta toda a tua oração. Você passa um dia sem rezar. Aí ele te faz acreditar. Olha, se você já rezou um dia, agora que você está no erro, não precisa rezar sempre. Depois você volta para Deus. Depois você se confessa, depois você volta. E de repente, quando você menos perceber, você está sem uma vida de oração. A sua alma está totalmente fraca, destruída. Se nós dizemos que a oração é o alimento da alma, logo, se eu não rezar, eu não estarei alimentado, estarei fragilizado, sem força alguma. E aí você foi vencido. Uma vez que você é vencido na oração, você nunca mais voltará para Deus se você não resgatar aquilo que você perdeu. Aí quando você passa muito tempo sem rezar, quando você sente um mínimo de desejo de rezar, te dá um desânimo. Você fica desanimado em pensar em rezar. Aquilo que antes era motivo de grande alegria para você, o que antes era motivo de ansiedade, você queria logo estar com Deus. O que antes era motivo de orgulho, veja, eu estou rezando, torna-se motivo de grande tristeza para você. Você começa a sentir uma tristeza quando você pensa que vai rezar. Você começa a sentir até mesmo uma angústia interior você vai sentindo. Nossa, parece que vai tendo algo ruim dentro de você quando você pensa em rezar. Tudo isso para que você não volte para a vida de oração. Aí de repente você tenta fazer um momento de oração, você vai sentindo uma dor. Para quem está longe de Deus, oração dói. É como se fosse rasgando a alma. Por quê? A alma que não está acostumada com a luz, que perdeu-se na escuridão do inimigo, assim que no primeiro sinal de luz que o Senhor envia para que aquela alma fosse guiada, ela sente uma dor. A oração ela vai rasgando a nossa alma porque nós estávamos presos, cheios de laços do inimigo. É por isso que orar às vezes dói. Nem sempre orar vai ser bom. Haverão momentos que você terá orações dolorosas. Um exemplo de uma grande oração que doeu também foi o momento que Jesus orou no Horto das Oliveiras. No Horto das Oliveiras, Jesus orou de uma forma tão intensa que ele chegou a suar sangue. De tão intensa que foi aquela oração. Então não pense que oração será sempre aquelas alegrias da alma, não. Haverá momentos que você vai ter que orar mesmo em meio a grande dor. Eu estou sem forças para orar, mas eu vou orar. Eu estou sofrendo a orar, mas eu vou orar. Porque eu sei, se eu não orar, aquilo que já está ruim vai ser um desastre total. Mas eu sei que se eu orar e me colocar nas mãos de Deus, aos poucos Deus vai endireitando a minha vida. Tudo que eu entrego nas mãos de Deus, Deus guia. Tudo que eu não entrego, eu estrago. Nós somos os maiores destruidores de nós mesmos. Quem destrói a nossa vida não é o outro, somos nós. Nós destruímos toda a nossa vida quando nos afastamos de Deus. Quem salva a nossa vida? Deus. Quem destrói? Nós mesmos. A gente diz tanto e reclama tanto que o outro fez um mal para nós, mas quem mais faz mal para você mesmo é você quando você deixa de orar. Porque quando você deixa de orar, você coloca em risco até a tua salvação. Até a tua salvação é posta em risco. Você pode perder o céu. Se com Deus tudo venceremos e sem Ele nada podemos, não pare de orar, porque senão você já estará destruído.
Quem ora, tudo alcança.